Eu gostava de analisar aqui a ideia do que seja criar conteúdo, entre aspas, entre muitas aspas, uma vez que essa ideia da criação de conteúdo gera um bocadinho de incômodo, ao meu ver, segundo o que eu percebo, né, do que seja criar conteúdo. Mas antes de entrar de fato aí no assunto que eu quero desenvolver, de maneira muito rápida, eu gostava de pontuar que o jogo do YouTube, ele é um jogo bastante interessante ao meu ver e muito mais agradável no longo prazo, para quem de fato pensa nesse jogo de médio e longo prazo, né? Do que outras redes sociais, por exemplo, porque é um jogo de empilhamento, né? E por mais que quando, assim, por mais que se fores analisar, por exemplo, hoje diversas outras redes sociais como Facebook, Instagram e até o TikTok, né? Eu por acaso não sou um consumidor de TikTok, nem de perto nem de longe, mas eu percebo a lógica de funcionamento por trás. Mas são plataformas que acabaram que, ao longo do tempo, nos últimos, se calhar, 1, 2 anos, uh, ao meu ver, parece que mudou a lógica de funcionamento delas. Uma vez que, se tu fores parar para pensar, tu não precisas seguir mais ninguém. Eu, por acaso, não sigo mais ninguém. Então, parece que existe uma inteligência, não parece, né? De facto, existe uma inteligência ali por trás dessas redes sociais, em que elas acabam por ser quase que uma rede de pesquisa indireta, uma vez que ela percebe os teus hábitos de consumo e, baseados nisso, naquilo que tu clicas, naquilo que tu vês por mais tempo, naquilo que tu, não é? Naquilo que tu que te move a uma determinada ação, seja like, seja partilhar, assim, e qualquer outra coisa, ele percebe esses teus hábitos de consumo e ele começa ali, a inteligência, o algoritmo começa a te entregar aquilo que tu queres ver, né? Aquilo que te faz parar de fazer o famoso scrolling, né? E te faz parar para assistir ou passar mais tempo dentro daquela rede social. Então, portanto, se fores parar para pensar, e eu de facto não sigo ninguém dentro, por exemplo, né, do Instagram, mas ao mesmo tempo ele não deixa, não obstante o facto de eu não seguir ninguém, ele não deixa de me entregar aquilo que eu quero consumir, né, ou que eu tô a consumir. Então é muito interessante. Mas, voltando para o YouTube, de facto é um jogo que me agrada muito mais, né? Uma vez que é esse jogo de longo prazo, longo prazista e de empilhamento de conteúdos, né? Não obstante aí tu estares a criar hoje conteúdo, mas se calhar daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, aquilo que tu criaste, né, no passado ainda continua a gerar visualizações. É um jogo de empilhamento de visualizações. Uma vez que o que move aqui essa plataforma, o core mesmo da plataforma, é o jogo do CEO, né? É a ideia do CEO, do Search Engine Optimization. E é isso que o faz não ser uma rede social, por exemplo, mas sim uma rede de pesquisa, porque é muito mais relevante aquilo que tu pesquisas, né? Enquanto houver pessoas a pesquisarem sobre aquele determinado assunto que tu falaste, que tu introduziste ali o tema, que tu falaste sobre o tema, aqueles teus vídeos que tu produziste, não importa a idade do vídeo, ele continuará a receber, né, visualizações. E esse é um jogo um bocado interessante. Mas, a voltar para aquele tema inicial de que eu falei sobre o criar conteúdo. E é curioso porque, ao meu ver, isso mais atrapalha do que ajuda, se tu fores parar para pensar, porque quando tu falas, por exemplo, em criar conteúdo, se calhar, sei lá, 2% aqui dos criadores, chamados criadores de conteúdo, de facto criam algo, não é? De facto criam algo, né? Porque a acepção do criar, ele traz, ou pelo menos para mim, ele me traz a ideia de originalidade, né? De tu simplesmente lançares mão de algum tema, como se diz em inglês, out of thin air, do nada, né? Do nada ali, tu lanças mão de um tema e tu, de facto, pauta aquele assunto ou inicia aquela discussão. Isso não é verdade, porque se tu fores olhar ou fizer uma análise um bocadinho mais profunda, tu percebes que 98% daquilo que se
entre muitas aspas, cria aqui dentro dessa grande rede de pesquisa que é o YouTube, tu percebes que nada mais é do que a repaginação ou a reutilização daquilo que, né, daquele 2% que de facto foi criado. Né? Então é um falatório das mesmas coisas, se tu fores analisar bem, mas com, vamos dizer aí, com um elemento de personalidade e próprio de cada um, claro. Não é? Claro que existe esse elemento de diferenciação, a forma como eu abordo determinado tema, de facto, não é a forma como o outro, ainda que tenha o exato mesmo título e o mesmo tema do que eu estou a falar aqui. É claro que o outro vai abordar se calhar, de uma forma um bocadinho mais diferente, né? Vai haver um elemento ali de personalidade, um elemento ali da forma como a pessoa fala, da forma como a pessoa se expressa. Mas é curioso como que há muito pouco do que se chama de facto de criação de conteúdo, né? Muito pouco daqui se cria, não é? São poucos aqueles que de facto pautam, conteúdos aqui, pautam conteúdo. De facto, há pessoas, né, muito boas, né, de facto pautarem aquilo que é falado por todo o resto, né? E eu não estou aqui a me pôr aqui como esses 2%, nem de perto nem de longe. Posso, quem sabe, se calhar um dia chegar lá, mas o que eu quero dizer é que a esmagadora maioria dos assuntos aqui abordados, de facto, são assuntos, né, que são repaginações, são reutilizações daquilo que foi pautado por uma outra pessoa. E, assim, ao meu ver, criar é tu teres de alguma maneira uma autoralidade sobre o assunto falado. Então isso é aquela ideia moderna, né, da democratização, né, da intelectualidade, da autoralidade, né? Toda a gente pode ser, único enfim. Essa é uma ideia que me soa um bocado bastante estranha, tá? Bastante estranha. Então, portanto, criar conteúdos, poucos o fazem, de fato, poucos o fazem. Poucos são aqueles que pautam os assuntos aqui. Poucos são aqueles que pautam. Eu diria 2 ou 3%, se calhar. Mas a esmagadora maioria das pessoas não. O que faz é fazer um apanhado daquilo que já está a ser falado e adicionar, é claro, aqui ou acolá, um elemento de personalidade ali por cima. E não há nada de errado com isso, mas o que eu quero dizer, a ideia é que essa ideia ela acaba por criar uma certa dificuldade para a maior parte das pessoas. Porque ela dá a sensação de que tu tens que de facto criar, não é? Tu tens que de facto sentar ali, sozinho, sem referência de absolutamente nada, e tu pautares aquilo que tu vais falar, né? Como eu disse, out of thin air, do nada, né? Do nada. E tu lançares mão ali dessa tua originalidade, tu calcares a tua, entre aspas, criação de conteúdo na tua originalidade. Mas, ao fim e ao cabo, isso funciona muito pouco e para muito poucas pessoas. Tá? Muito poucas pessoas. O que há, de facto, é tu olhares para o lado e tu perceberes o que está a ser falado, como eu posso falar aquilo de forma um pouco mais melhorada, como eu posso abordar aquilo adicionando, portanto, elementos da minha personalidade, elementos da minha visão de mundo, elementos das minhas percepções pessoais sobre aquilo que já estão a falar. Não é? Já estão a falar. Isso ajuda imenso quando tu percebes isso, né? Quando tu percebes esse movimento de que, de facto, tu não precisas criar nada. Então o jogo, de facto, é esse, né? Como eu já falei no outro vídeo. É claro que o aumento de repertório, muita leitura, muito consumo de conteúdo, ou seja, colecionares histórias humanas, experiências humanas, etc. É claro que isso vai te ajudar, né, de maneira muito forte, né, de maneira muito intensa aqui, quando tu tiveres aí vamos dizer, criar conteúdo. Mas eu só quis gravar esse vídeo com esse intuito, de facto, de lançar mão, né, dessa ideia de que, por vezes, o criar conteúdo, a criação de conteúdo, essa ideia
que se massificou e se democratizou para toda a gente aí, não, tu tens que criar, de facto, ao meu ver, parece que mais cria confusão do que de facto ajuda.